boa noite. O plenário do Supremo Tribunal Federal valida leis de Mato Grosso que permitem a divulgação de nomes de pedófilos e agressores. O Ministério Público pede que o Estado do Amazonas e o município de Manaus sejam condenados a pagar 4 bilhões de reais por danos causados durante a pandemia da Covid-19. Justiça mantém prisão de mulher que levou o tio morto a um banco para tentar pegar um empréstimo. Tribunal Superior Eleitoral aceita recurso contra a cassação de prefeito e vice-prefeito de Armação dos Búzios, no Rio de Janeiro. E ainda, a exposição artística que celebra os 64 anos do Supremo Tribunal Federal. O Jornal da Justiça desta quinta-feira, 18 de abril, começa agora. O Supremo Tribunal Federal completa 64 anos em Brasília no próximo dia 21. Como parte das comemorações, o STF abriu hoje uma exposição com painéis do artista plástico goiano Toninho Eusébio. São fotos com ilustrações de personagens de filmes, gente famosa e pessoas comuns da capital. Quem acompanhou e mostra pra gente é Viviane Novaes. 21 de abril de 1960, a cidade construída para ser a nova capital do país é inaugurada. Os 3 poderes se transferem para Brasília. O Executivo passa a ocupar o Palácio do Planalto, o Legislativo, o prédio mais alto da cidade. Já o Judiciário é instalado neste palácio de vidro e concreto, é a sede do Supremo Tribunal Federal. Para comemorar os 64 anos do STF da capital federal, uma exposição muito criativa. Estes painéis fazem uma fusão de fotos da corte com ilustrações de personagens de filmes, gente famosa e também de pessoas comuns. A Estátua da Justiça surge sobre um skate inspirada na personagem Mérida, do desenho Valente da Disney. O busto de Rui Barbosa segura uma caixa cheia de ideias. O líder sul-africano Nelson Mandela aparece no Salão Branco para exaltar a democracia inabalada do Brasil. Tem também o jangadeiro que navega pelos arcos flutuantes desenhados por Oscar Niemeyer para a sede do Supremo. Os painéis foram criados pelo artista plástico e publicitário goiano Toninho Eusébio, já conhecido por misturar desenho e fotografia. Toninho diz que se sentiu gratificado por fazer o trabalho para a mais alta corte do país. Pelo teor, a grandiosidade que é essa casa, estar aqui presente, podendo passar uma mensagem que ela é sincera da minha parte, assim, de todo esse conteúdo que eu quero, realmente que eu acredito que é feito aqui dentro. Então é um orgulho muito grande, assim, é servir a pátria de verdade. Assim, eu como brasileiro, me sinto emocionado de poder estar tendo essa oportunidade. Ao inaugurar a exposição, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou o papel da arte. Tem uma frase boa do Ferreira Goulart, que ele diz: a gente precisa da arte porque a vida só não basta. Que é uma frase muito feliz. A exposição pode ser visitada até 30 de junho. É preciso agendar pelo site do STF, stf.jus.br. Quem não é de Brasília pode ver os painéis no Instagram do Supremo. E o Supremo Tribunal Federal decidiu que é constitucional o uso de trajes religiosos em fotos de documentos oficiais. O plenário entendeu que roupas e acessórios podem ser usados desde que não impeçam a identificação facial. Repórter Marta Ferreira. A discussão chegou ao Supremo porque uma freira da congregação das Irmãs de Santa Marcelina, no Paraná, teve negado pelo Detran do Estado o direito de usar na foto da Carteira Nacional de Habilitação o hábito religioso. O Ministério Público Federal, então, entrou com ação na Justiça. Nas instâncias inferiores, ela e outras religiosas católicas tiveram direito ao uso do traje garantido. A União, então, recorreu ao STF, alegando que a liberdade religiosa não pode se sobrepor a uma obrigação legal imposta a todos os cidadãos. O caso tem repercussão geral, ou seja, a decisão vale para todos os processos semelhantes em andamento no país. O relator é o presidente ministro Luiz Roberto Barroso.
Ele começou o voto destacando que a religiosidade no mundo contemporâneo ainda ocupa espaço muito importante na vida social e no imaginário das pessoas, não sendo possível negligenciar seu papel. Barroso também entende que impedir o uso de trajes religiosos em fotos oficiais é um exagero. Não há razoabilidade nessa restrição, não há proporcionalidade em sentido estrito, até porque, embora possa haver exceções, religiosos não fazem parte de um grupo especialmente perigoso da sociedade para se ter uma preocupação mais relevante em matéria de segurança pública. Os demais ministros acompanharam o entendimento do relator. Sugeriram ainda um acréscimo na tese, para constar a visibilidade da testa, face e queixo da pessoa, conforme estabelecido em uma resolução do CONTRAN. Assim, por unanimidade, o plenário do Supremo negou recurso da União, permitindo trajes religiosos em fotos de documentos oficiais. Ficou definida a seguinte tese. É constitucional a utilização de vestimentas ou acessórios relacionados à crença ou religião nas fotos de documentos oficiais, desde que não impeçam a adequada identificação individual, com rosto visível. No próximo bloco, o TSE aceita recurso contra a cassação de prefeito e vice-prefeito de Armação dos Búzios, no Rio de Janeiro. E ainda nesta edição, Justiça mantém prisão de mulher que levou o tio morto a um banco no Rio de Janeiro para tentar pegar um empréstimo. Voltamos já. O Tribunal Superior Eleitoral acatou o recurso contra a cassação de mandatos do prefeito e do vice-prefeito de Armação dos Búzios, no Rio de Janeiro. O repórter Evelyn Araújo acompanhou a sessão de hoje do TSE e tem as informações. O recurso foi contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, que cassou os mandatos de Alexandre Martins e Miguel Pereira, prefeito e vice-prefeito de Armação dos Búzios. O TRE identificou o abuso de poder econômico da chapa nas eleições municipais de 2020. No processo, a acusação foi por compra de votos. Por meio de denúncia anônima contra os então candidatos, a polícia apreendeu mais de R$6 mil em dinheiro vivo e anotações de pagamentos a colaboradores e supostos benefícios a eleitores em troca de apoio. Esses fatos embasaram a decisão do TRE. O julgamento do recurso no Tribunal Superior Eleitoral foi retomado com o voto do ministro Floriano de Azevedo Marques. Ele divergiu do entendimento da relatora, ministra Isabel Galotti, que votou para manter a cassação do mandato dos políticos. Para o ministro, não há provas suficientes do cometimento do crime eleitoral. Entendo que tais apontamentos, ainda que possam se tratar de prova indiciária de possível planejamento de ilícito, não revelam, por si só, a sua efetiva implementação, diante da ausência de outras provas que respaldem tal assertiva. Aqui, poderia a Corte de Origem ter investigado a veracidade e efetividade desses indícios, ouvindo testemunhas ou inquirindo movimentações bancárias da empresa. Os ministros André Ramos Tavares e Cássio Nunes Marques acompanharam a divergência. Eles também identificaram a falta de evidências da distribuição de benefícios irregulares aos eleitores. Para mim, ficou evidenciado que não existe nenhum elemento probatório que revele ter ocorrido distribuição. E o verbo aqui é o verbo distribuir. Qualquer dos valores discriminados na referida planilha. Ao contrário, o que nós temos, inclusive dos depoimentos que foram colhidos de um dos policiais responsáveis pela apreensão, é que não foi possível saber se algo já tinha sido distribuído, e isso foi dito de maneira expressa. Diante das incertezas que se tem, nesse caso, o que eu vi até agora foi presunção. Eu acredito, e com todas as vênias a quem julgou o caso, mas a época que eu advoguei se denominava que a utilização da lei, nesse caso, foi a chamada lei do menor esforço. Era muito fácil desvelar
a verdade desses autos. Já a ministra Carmen Lúcia e o ministro Raul Araújo acompanharam a relatora para manter a cassação do prefeito e do vice-prefeito de Armação dos Búzios. O cenário descrito que o Tribunal Regional Eleitoral do Rio considerou de prova suficiente da ocorrência e da gravidade dos fatos foram suficientes para que houvesse não apenas a conclusão, ainda que por maioria, mas houve a conclusão, o julgado é isso, não interessa por quantos votos, certo é que houve o julgamento, e acho que a ministra Isabel Galotti também tem razão ao afirmar que aqui não é revaloração de um quadro, mas é realmente reexame de provas que estaríamos fazendo. Não há propriamente uma lista de eleitores, como frisou a eminente relatora, porque se tratava de boca de urna, tinha que haver mesmo era o dinheiro e a aptidão para que com aquele dinheiro fosse comprado um determinado número de eleitores. O presidente da Corte, ministro Alexandre de Moraes, desempatou a votação e acompanhou o voto divergente. Moraes considerou faltar provas do abuso de poder econômico. Com isso, o TSE, por maioria, aceitou o recurso dos políticos contra a cassação do mandato deles como prefeito e vice-prefeito de Armação dos Búzios, no Rio de Janeiro. É importante deixar estabelecido, deixar muito claro que a comprovação do que ocorreu aqui dessa conduta, se houvesse comprovação, isso gera cassação do mandato. O que ocorre é que, no caso concreto, não há comprovação do liame subjetivo. E não há comprovação de que ocorreu, que passou da cogitácio ou de uns atos preparatórios. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, participou nesta quinta-feira do encerramento do curso Lidera Mais, de capacitação política de mulheres que desejam se candidatar nas eleições municipais deste ano. O curso é promovido pela Fundação 1º de Maio, ligada ao Partido Solidariedade, e contou com a participação de mais de 70 mulheres. Na abertura do evento, o ministro ressaltou a necessidade do Brasil adotar cada vez mais medidas afirmativas de inclusão das mulheres na política, considerando que elas são mais de 52% do eleitorado e que somente 17,5% cumpre mandato na Câmara dos Deputados. Alexandre de Moraes destacou ainda que cursos como este contribuem para a inclusão de mais mulheres na política e acabam se tornando a maior ação afirmativa de todas. Se cada uma de vocês convencer mais 2 amigas a participar, não precisa necessariamente ser candidato, mas a participar das discussões, a participar da política, a mostrar o posicionamento, eu tenho certeza que em 10 anos, se não mais mulheres do que homens no parlamento, nós vamos estar chegando a algo semelhante. O Ministério Público Federal e a Defensoria Pública Amazonense pediram à Justiça Federal a condenação do Estado do Amazonas e do município de Manaus ao pagamento de 4 bilhões de reais por danos causados durante a pandemia da Covid-19. Viviane Novaes. Pela suposta responsabilidade nas mortes por falta de oxigênio nos hospitais da região de Manaus durante a pandemia de coronavírus em janeiro de 2021. Segundo o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública do Estado do Amazonas, a falta generalizada de oxigênio medicinal causou uma tragédia humanitária. Dezenas de pacientes internados morreram pela falta do insumo. De acordo com estimativas do Sindicato dos Médicos do Estado, cerca de 60 pessoas morreram por asfixia no dia 14 de janeiro de 2021. O MPF e a Defensoria pedem à Justiça Federal que o Estado e o município sejam condenados por danos sociais e morais coletivos e também por danos individuais. O valor total chega a 4 bilhões de reais. Já em caráter liminar, os órgãos também pedem que Manaus e Amazonas sejam obrigados a reconhecer de forma imediata a responsabilidade pela crise no desabastecimento de oxigênio, incluindo a publicação de um pedido de desculpas às vítimas e aos familiares. O MPF pede ainda que os entes sejam obrigados a implementar mecanismos da justiça de transição, termo usado para descrever o conjunto de medidas políticas e judiciais empregadas para lidar com violações de direitos humanos. Outro pedido é que a União, o Estado e o município forneçam informações precisas sobre os eventos relacionados à crise de oxigênio,
como o número de óbitos, de transferência de pacientes para outros estados, de famílias atingidas e de outros danos para a saúde. O Ministério Público Federal alega que 3 anos depois da crise, os números exatos de vítimas são desconhecidos. A seguir, as informações da sessão plenária do STF. E ainda hoje, a parceria firmada pelo TST e a Advocacia Geral da União para reduzir o número de processos na Justiça do Trabalho. Voltamos em instantes. O Supremo Tribunal Federal entendeu que leis de Mato Grosso que criaram cadastros de pedófilos e condenados por violência contra a mulher são válidas. De acordo com a decisão, acesso público ao banco de dados não deve conter nome das vítimas ou informações capazes de permitir sua identificação. Marta Ferreira tem mais informações. As leis estabelecem a divulgação de nomes, fotos e outros dados processuais dos condenados com o intuito de informar a população. As normas foram questionadas no Supremo pelo governador do estado de Mato Grosso. Ele argumenta que as leis estaduais criam um novo efeito da condenação criminal, além dos já previstos no Código Penal e em outras leis criminais. O governador alega ainda que a veiculação de fotos, dados pessoais e processuais dessa pessoa na internet viola a função ressocializadora da pena, a dignidade da pessoa humana e o direito à imagem, à honra e à intimidade dos condenados. O caso havia iniciado em plenário virtual, mas a análise foi levada para o plenário físico. O relator é o ministro Alexandre de Moraes, que havia votado para manter as leis. Na retomada do julgamento, Moraes fez alguns esclarecimentos. A justificativa, toda a discussão feita para a elaboração da lei é que isso permite a elaboração de uma política de proteção da violência sexual, principalmente. Esses dados permitem que nas escolas, nos cursos nas escolas, seja possível adequar a política pública de prevenção de violência sexual dentro da família. A violência sexual, aquela que é a mais escondida, é a mais difícil de combater. E a possibilidade desse cadastro ser constituído com isso é muito importante. Por quê? Porque se não houver no cadastro isso, como os processos são difusos e sigilosos, não é possível montar uma política pública com base nesses dados. Os ministros discutiram alguns dispositivos para evitar expor as vítimas. O plenário, então, decidiu que apenas o nome e a foto do condenado por decisão definitiva poderão ser acessados publicamente. Após o cumprimento da pena, o acesso será restrito. Os demais dados estarão disponíveis para autoridades policiais, exceto aqueles que identifiquem a vítima. A íntegra do cadastro só poderá ser acessada com autorização judicial. O tribunal, por unanimidade, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta para declarar a inconstitucionalidade da expressão o suspeito, indiciado ou constante do inciso 1 do artigo 3º da Lei 10.315, de Mato Grosso, e conferir ao inciso 1 do artigo 4º da mesma lei interpretação conforme a Constituição, considerando que o termo condenado se refere apenas àquele que tenha contra si sentença penal condenatória transitada em julgado. Ademais, acrescentou-se interpretação conforme a parte final do artigo 4º, inciso 1, para que, onde se lê reabilitado, lê-se cumprimento da pena. E, por fim, os dados relativos à identidade da vítima não estarão disponíveis para as autoridades constantes do inciso 2 do artigo 4º, salvo por autorização judicial. Também na sessão plenária de hoje, o plenário decide que é válida a lei que obriga repasse de dados por órgãos e empresas em investigações contra tráfico de pessoas, independentemente de autorização judicial. O
questionamento foi feito pela Associação Nacional das Operadoras Celulares contra dispositivo da Lei 13.344 de 2016, que trata da prevenção e repressão ao tráfico interno e internacional de pessoas e sobre medidas de atenção às vítimas. Isso porque um artigo dessa lei acrescentou dispositivos ao Código de Processo Penal, permitindo o repasse de dados cadastrais por operadoras de celular a delegados de polícia e membros do Ministério Público em investigações sobre tráfico de pessoas, independentemente de autorização judicial. O relator do processo é o ministro Edson Fachin, que havia votado pela validade da previsão contida na lei em questão, sendo acompanhado pelos ministros Nunes Marques e Alexandre de Moraes. Fachin entende que o direito à proteção da privacidade não é absoluto, mas qualificado, pois a lei pode restringi-lo. Os ministros Marco Aurélio e Rosa Weber votaram antes de se aposentar, divergindo do relator. Na retomada do julgamento, o ministro Gilmar Mendes apresentou voto vista, dando parcial procedência ao pedido. A possibilidade de requisição de dados cadastrais restringe-se às informações concernentes à qualificação pessoal, filiação e endereço. Conferir interpretação conforme a Constituição, ao inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 13b, para que ele seja interpretado como uma limitação da exceção prevista no parágrafo 4º do mesmo artigo, de modo que o acesso das autoridades às informações mencionadas no caput sem prévia autorização judicial se dê pelo prazo máximo de 30 dias. Reconhecer a constitucionalidade do parágrafo 4º do artigo 13b do Código de Processo Penal. Dar ciência ao Conselho Nacional de Justiça a respeito desta decisão, para que, valendo-se de sua competência normativa, possa criar normas administrativas a serem seguidas, a fim de viabilizar, na maior medida possível, que magistrados e magistradas, quando provocados, não deixem de escoar o prazo de 12 horas previsto no parágrafo 4º do artigo 13b ou adotem outros procedimentos. Assim, o plenário, por maioria, decidiu pela constitucionalidade da requisição de dados das operadoras telefônicas pelo Ministério Público e por delegados sem autorização judicial. O tribunal, por unanimidade, rejeitou as preliminares e julgou improcedentes os pedidos formulados na ação direta, vencidos em diferentes medidas os ministros Marco Aurélio, Rosa Weber, Gilmar Mendes, Cristiano Zanin e Dias Toffoli. A inteligência artificial e a nova realidade que a ferramenta apresenta para as análises jurídicas são o tema de uma obra lançada na Biblioteca Ministro Vitor Nunes Leal, no STF. O repórter Pablo Lemos acompanhou e conta pra gente. O livro Constituição, Direito Penal e Novas Tecnologias teve como organizadores o ministro Gilmar Mendes e o advogado e professor Matheus Pimenta de Freitas. A obra questiona os limites da inteligência artificial e reúne contribuições de magistrados, professores e advogados. Nesse contexto, mostra-se relevantemente desafiador compatibilizar o acelerado desenvolvimento tecnológico vivenciado pela sociedade contemporânea com a preservação do Estado Democrático de Direito. Foi com o objetivo de refletir acerca do impacto das novas tecnologias sobre os direitos constitucionalmente assegurados aos cidadãos brasileiros, sobretudo em matéria de direito penal, que este livro foi pensado. Quando a obra ficou pronta, as expectativas que já eram altas foram superadas. Temos temas aí, criptomoedas, câmeras escondidas em imóveis de Airbnb sendo tratados, a problemática da fake news, responsabilização em acidentes de trânsito com carros autônomos. Então, temas, de fato, bastante interessantes que despertam a curiosidade do leitor. O lançamento teve a presença do ministro Cristiano Zanin e do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso. Nós estamos vivendo um momento de, eu diria até uma certa apreensão do que está por vir com a inteligência artificial até o futuro próximo que já está chegando,
ficou imprevisível. De modo que esse é um livro que procura explorar com artigos de alta qualidade as potencialidades e os riscos desse mundo que nós estamos vivendo, da revolução tecnológica, da inteligência artificial e o que mais estiver por vir. A seguir, Justiça mantém prisão de mulher que levou o tio morto a um banco para tentar pegar um empréstimo. E ainda, a PF prende ex-deputado federal do Pará, Vladimir Costa, por prática de crimes eleitorais. Voltamos já. Em Minas Gerais, o Tribunal de Justiça anulou o júri que absolveu o ex-secretário de Obras do município de Patrocínio, Jorge Marra. Ele é acusado pela morte de um ex-vereador da cidade. As informações com o repórter Cid Marcos. A 8ª Câmara Criminal do TJMG decidiu. Será realizado um novo julgamento do ex-secretário de Obras de Patrocínio no Triângulo Mineiro, Jorge Marra, acusado de matar a tiros o ex-vereador da cidade, Cássio Remes, em setembro de 2020. O primeiro julgamento que acaba de ser anulado foi a júri popular em outubro de 2022. Jorge Marra foi absolvido do crime de homicídio duplamente qualificado e condenado a 2 anos e 10 dias de prisão apenas por porte ilegal de arma. Marra foi preso após o crime, passou pouco mais de 2 anos na prisão e por isso foi solto logo que saiu a decisão do júri. No dia do crime, em 2020, o ex-vereador de Patrocínio, Cássio Remes, denunciava que uma obra da prefeitura na cidade seria irregular. Nós nos deparamos desde ontem com um arsenal de funcionários da prefeitura sendo utilizado para fazer o calçamento de onde possivelmente será o comitê eleitoral do prefeito Deiromar. É quando chega o ex-secretário de Obras, Jorge Marra, e toma o celular de Remes. Está aqui agora o secretário querendo chegar aqui para me agredir, entendeu? Não, você está querendo... Não quero... Em seguida, já na Secretaria de Obras, Remes vai atrás de Marra para pegar o celular de volta. Neste momento, Marra atira e mata o ex-vereador. Para o júri popular, foi legítima defesa. Na tese do Ministério Público, a decisão do júri se mostrou contrária às provas dos autos. O que temos hoje de concreto, que esse seu José Marra vai voltar a ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em Patrocínio. Após passar por audiência de custódia hoje à tarde, a mulher que levou o tio idoso morto a uma agência bancária no Rio de Janeiro teve a prisão mantida pela Justiça. Ela é acusada de tentativa de furto mediante fraude e vilipêndio ao cadáver. Carolina Chaves tem os detalhes. Vilipêndio a cadáver significa tratar o cadáver com desprezo. O crime está previsto no Código Penal, com pena de detenção de 1 a 3 anos e multa. É o que está sendo investigado neste caso. A cuidadora Érica de Souza Vieira Nunes, deste senhor de 68 anos, levou o idoso a um banco em Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro, para concluir um empréstimo pré-aprovado no valor de R$17 mil. O vídeo gravado pela funcionária da agência mostra a situação onde o idoso não consegue segurar a caneta para assinar o documento e aparenta estar com algum problema, o que levantou suspeitas. A mulher foi presa em flagrante. A gerente do banco, o motorista de aplicativo que levou Érica e o idoso e o médico do SAMU prestaram depoimento à polícia. O médico afirmou que o homem já apresentava manchas no corpo que aparecem algumas horas depois da morte. Conversas entre os funcionários do banco também estão sendo analisadas pela polícia. Na delegacia, Érica de Souza Vieira Nunes, de 42 anos, negou que tenha tentado usar o morto para sacar o dinheiro. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça recebeu uma nova denúncia na Operação Faroeste e manteve o afastamento de desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia. Veja na reportagem de Liamara Mendes. A denúncia foi proposta pelo Ministério Público Federal contra pessoas investigadas na Operação Faroeste, deflagrada para apurar esquema de venda de decisões judiciais relacionadas a disputas de terras na região oeste da Bahia. Tornaram-se réus a desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia, Maria do Socorro Barreto Santiago,
e o ex-juiz Sérgio Humberto de Quadros Sampaio, acusados de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O colegiado também recebeu a denúncia contra outras 5 pessoas, incluindo os empresários Adailton Maturino dos Santos e Gessiane Souza Maturino dos Santos, apontados pelo MPF como líderes do esquema criminoso. O Ministério Público Federal alegou que houve fraude na efetivação de 2 escrituras de imóveis localizados no Oeste Baiano, mediante a compra de 2 decisões judiciais, uma do juiz e outra da desembargadora. Segundo o MPF, os pagamentos teriam sido feitos pelos empresários em operações financeiras que envolveram lavagem de dinheiro e o uso de laranjas. O relator na Corte Especial, ministro Og Fernandes, ressaltou que, pelo menos de forma indiciária, o Ministério Público Federal comprovou a existência de diversas movimentações financeiras entre as partes investigadas. Operações que, conforme a acusação, seriam prova dos pagamentos realizados aos magistrados para a compra das decisões judiciais. Segundo o relator, os fatos apontados pelo MPF não constituem meras deduções, mas estão ancorados em elementos concretos que permitem o prosseguimento da ação penal. E a 6ª turma do STJ manteve ação penal contra um empresário acusado na Operação Conexão Venezuela. Marina Campos. O colegiado negou por unanimidade o recurso em habeas corpus que pedia a declaração de nulidade da ação penal movida contra o empresário acusado de associação criminosa, corrupção ativa e lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Conexão Venezuela. A operação foi deflagrada pelo Ministério Público Federal para investigar transações financeiras atípicas relacionadas à exportação de máquinas e implementos agrícolas do Brasil para a Venezuela. Após o fim da tramitação do processo penal em primeira instância e a troca de defensor do acusado, o novo advogado entrou com pedido de habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, alegando que teria havido cerceamento de defesa por negativa de acesso às provas. O TRF4 negou a existência de nulidade na ação penal, mas concedeu parcialmente ordem para que a nova defesa tivesse conhecimento de todos os documentos probatórios colhidos. No STJ, a defesa pediu que a ação fosse anulada desde o recebimento da denúncia. No entanto, o relator do caso na 6ª turma, ministro Sebastião Reis Júnior, entendeu que os documentos foram disponibilizados à defesa de modo satisfatório. Para o relator, eventuais dificuldades enfrentadas pela defesa ao acessar o material probatório deveriam ter sido enfrentadas à época, razão pela qual a prolação da sentença torna prejudicada a alegação e transfere o eixo de discussão para sua fundamentação, se amparada em elementos acessíveis à defesa ou não. Dessa forma, o recurso em habeas corpus foi negado. A decisão foi unânime. Emissão de passaporte indisponível temporariamente. O Ministério Público cumpre mais de 100 mandados de prisão contra integrantes de facção criminosa. Polícia Federal prende ex-deputado federal do Pará, Vladimir Costa, por prática de crimes eleitorais. Confira os destaques desta quinta-feira. A Polícia Federal prendeu o ex-deputado federal pelo estado do Pará, Vladimir Costa, pela prática de crimes eleitorais. Ele foi abordado ao pousar no aeroporto de Belém e encaminhado ao sistema prisional. A prisão preventiva requerida pela PF foi deferida em razão da política reiterada de crimes eleitorais de violência política, praticados contra a deputada federal Renilce Nicodemos, do MDB, também do Pará, por meio das redes sociais. O TRE do Pará ordenou a retirada das postagens ofensivas. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, do Ministério Público de Minas Gerais, em Uberlândia, cumpriu 116 mandados de prisão preventiva e 11 de busca e apreensão contra integrantes de uma facção criminosa. Os mandados foram cumpridos em 3 cidades do Triângulo Mineiro e ainda em presídios de Minas Gerais e do estado de São Paulo. Os suspeitos foram denunciados por organização criminosa, associação para o tráfico, tráfico ilícito de entorpecentes e ingresso de aparelhos celulares no sistema prisional. O serviço de agendamento de emissão de passaporte pela internet da Polícia Federal está temporariamente indisponível. Os agendamentos que já foram feitos vão ser atendidos normalmente na data e horário marcados. Para os usuários que não têm viagem programada para os próximos 30 dias, a Polícia Federal recomenda aguardar a normalização do serviço.
Aqueles que comprovadamente tenham necessidade de emitir o documento nos próximos dias devem enviar a documentação com pedido de urgência a uma unidade emissora de passaporte. A PF informou que está trabalhando para restabelecer o serviço. No próximo bloco, a gente fala sobre a parceria firmada entre TST e AGU para reduzir o número de processos na Justiça do Trabalho. E também, PGR encaminha ao Supremo pedido de declaração de inconstitucionalidade de trechos do chamado marco temporal. Detalhes no próximo bloco. O levantamento do Conselho Nacional de Justiça mostra que, desde 2020, o número de processos de saúde subiu cerca de 60% nas redes pública e privada. Muitas dessas ações estão relacionadas a casos que envolvem doenças raras e medicamento de alto custo. Reportagem Pablo Lemos. É um sobe e desce na cama, no sofá, tem até careta para câmera. Essa energia toda da Kiara Liz tem um motivo. A menina de 4 anos teve acesso a um medicamento considerado o mais caro do mundo, o Zolgensma. Ele é indicado para o tratamento da atrofia muscular espinhal, diagnóstico que a criança recebeu quando tinha meses de vida. Também conhecida como AMI, a doença rara causa a morte de células específicas do sistema nervoso, os neurônios motores, o que causa perda de força e volume dos músculos. É a principal causa genética de mortalidade infantil. A notícia fez a família correr contra o tempo. A gente iniciou uma campanha, porque o remédio ainda não era registrado na Anvisa, e, ao mesmo tempo, impetramos o mandato de segurança na STJ, solicitando que o Ministério da Saúde complementasse o valor da campanha para que nós pudéssemos adquirir o medicamento. Em 2022, o medicamento contra a doença foi incorporado ao Sistema Único de Saúde para crianças que preenchem os requisitos. Atualmente, a AMI pode ser identificada até no teste do pezinho. E o Distrito Federal foi o primeiro a implementar essa ideia. Hoje ela não consegue correr nem pular, mas ela anda, ela brinca, ela consegue subir alguns degraus, do jeitinho dela, se esforçando, Ela respira sem nenhum suporte ventilatório, come com independência. E isso, para nós, já é um milagre, O caso da Kiara entrou para a soma de novas ações na Justiça relacionadas à saúde no país. Processos desse tipo contra a rede pública e privada subiram mais de 60% de 2020 a 2023. Os dados são do Conselho Nacional de Justiça, que mostram também que novos pedidos judiciais para acesso a medicamentos pelo SUS aumentaram 45% no mesmo período. O levantamento reforça uma alta da demanda que o CNJ vem registrando nos últimos anos. Entre 2008 e 2017, por exemplo, essas ações passaram de 130%. O judiciário, ele não chancela qualquer tipo de pedido. Ele vai verificar, ele é bastante rigoroso na análise dos requisitos, e se o juiz perceber que foram preenchidos aqueles requisitos autorizadores do custeio de um medicamento ou de um tratamento cirúrgico, por exemplo, que não consta numa lista ou no rol da ANS ou na lista do SUS, e determinar o custeio desse medicamento ou tratamento, ainda que ele não conste na lista do SUS ou, no caso, no rol da ANS. Em Alagoas, a Justiça Federal determinou que o Sistema Único de Saúde forneça um medicamento para uma criança de 2 anos também diagnosticada com a mesma doença da Kiara. A decisão considerou um entendimento que vem se firmando quanto à responsabilidade do SUS de assegurar o acesso à saúde para pessoas sem recursos financeiros. O prazo para cumprir a determinação da Justiça Alagoana é de 5 dias após a decisão. A multa diária, em caso de descumprimento, é de R$ 2.000. O Tribunal Superior do Trabalho, a Advocacia Geral da União e a Procuradoria-Geral Federal firmaram um acordo para reduzir o número de processos que tramitam na Justiça do Trabalho. As informações com Anderson Conrado.
O acordo, que tem duração de 5 anos e pode ser renovado, prevê uma série de medidas. A principal delas é dar mais celeridade aos processos relacionados às autarquias e fundações públicas que tramitam na Justiça do Trabalho. Para o presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o ministro Lélio Bentes Corrêa, a iniciativa vai tornar a Justiça do Trabalho ainda mais ágil e eficiente, além de incentivar a resolução dos litígios por meio da conciliação. É importante que todos e todas se conscientizem de que o judiciário está à disposição, inclusive com o oferecimento de meios de conciliação que podem favorecer a chegada a uma solução de interesse comum sem a necessidade de prosseguir no litígio processual. Também está prevista a criação de ferramentas para ajudar a Procuradoria-Geral Federal a gerenciar os seus processos no âmbito trabalhista. Além disso, os sistemas do TST e da PGF serão integrados para facilitar a troca de informações entre os órgãos. A gente primeiro vai fazer o diagnóstico de toda a litigiosidade. A partir daí nós vamos reconhecer onde existe um erro da administração, para poder, inclusive, orientar o gestor a fazer uma fiscalização mais adequada, a poder fazer retenção dos valores e repassar diretamente ao empregado, para que a gente evite que tenha uma litigiosidade onde a administração pode resolver o problema. A gente tem que viabilizar o direito. O acordo também busca aproveitar decisões com temas jurídicos que possuam repetitividade ou relevância que possam ser utilizadas de forma sistemática para orientar acordos. Com isso, é esperado que o número de novos processos diminua. Exatamente criar uma frente de trabalho com propostas para que o número de processos repetitivos possam ter uma solução igual. Não é? E facilitar o acordo e muitas vezes facilitar a desistência pelos valores envolvidos, pelas decisões já proferidas no âmbito do judiciário e proporcionar exatamente uma qualidade de reduzir essa litigiosidade, esse volume absurdo de processo que nós vivemos. O acordo ainda contempla a realização de projetos e eventos conjuntos para promover a prevenção de litígios. O advogado-geral da União, Jorge Messias, explica que essa ação preventiva inclui a disseminação de informações sobre direitos e deveres das autarquias e fundações públicas e também a capacitação de servidores públicos. É mais um passo fundamental que a Advocacia Geral da União dá, em parceria com a Justiça do Trabalho, para a redução da litigiosidade. Nós temos vários processos tramitando aqui na Justiça do Trabalho, no Tribunal Superior do Trabalho em especial, que são decorrentes de ações trabalhistas movidas por trabalhadores terceirizados. Com a iniciativa que nós assinamos hoje, nós vamos conseguir reduzir esse estoque de processos que hoje tramitam aqui, a partir da renúncia a recursos, a não apresentação de recursos e a celebração de acordos. E o Tribunal Superior do Trabalho vai definir na próxima segunda-feira a lista tríplice para a vaga de ministro destinada à advocacia. O Pleno da Corte Trabalhista terá que escolher 3 nomes na lista sextupla apresentada pelo Conselho Federal da OAB, com as indicações de Natasha Deshomster, Roseline Rabelo de Jesus Moraes, Adriano Costa Avelino, Raimar Rodrigues Machado, Antônio Fabrício de Matos Gonçalves e Emanuel Campelo de Souza Pereira. Após a definição, a lista será enviada à Presidência da República para a escolha de um dos nomes. A pessoa indicada será, então, submetida à sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. E, caso aprovada, seu nome deverá ser referendado pelo plenário da Casa. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, encaminhou ao Supremo Tribunal Federal um parecer com pedido de declaração de inconstitucionalidade de vários trechos da lei do chamado Marco Temporal, que prevê que os indígenas só têm direito ao reconhecimento e à demarcação de seus territórios se comprovarem presença física nessas áreas em 5 de outubro de 1988, a data da promulgação da Constituição Federal. Márcio Fontinelli tem os detalhes. A manifestação do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, aconteceu em uma ação civil pública que envolve uma disputa judicial por uma terra indígena em Santa Catarina. No documento, Gonet argumenta que a Lei do Marco Temporal, de 2023, altera um decreto publicado em 1996 em relação à marcação de terras, o que vai contra o próprio entendimento do STF. Entre outros pontos, o PGR também reforça que trechos da norma afrontam normativos internacionais que prevêem a consulta livre, prévia e informada dessas populações sempre que for tomada alguma medida pelo poder público
que afete os povos originários. No parecer, Gonê pede que seja concedida liminar para suspender com urgência vários artigos da lei, até que o caso seja julgado pelo plenário do STF. A primeira jornada dos Juizados Especiais Federais da Primeira Região resultou em mais de 20 enunciados aprovados. O repórter Fátima Uchoa tem mais informações. O evento, que ocorreu nos dias 15 e 16 de abril, reuniu magistrados de 12 estados e do Distrito Federal na sede da Escola da Magistratura Federal da Primeira Região, a SMAF, em Brasília. Servidores da Justiça Federal, professores, estudantes, membros de outras instituições vinculadas ao exercício da justiça e do direito também participaram e puderam propor, discutir e votar nos enunciados. O coordenador regional dos Juizados Especiais Federais da Primeira Região, desembargador federal Carlos Augusto Pires Brandão, falou dos desafios para qualificar o sistema. Os juizados especiais, todos falaram aqui, implementaram o acesso à justiça, implementaram a celeridade, implementaram a simplicidade, não foi isso? A oralidade, mas precisa falar e compor algo que pode ser a solução para essa preocupação. Precisamos incorporar a participação da sociedade civil aqui na estrutura da justiça. 5 comissões de trabalho foram formadas para debater enunciados sobre temas importantes para os juizados especiais federais, como acesso à justiça e inclusão digital, modernização processual e tecnológica, instrução processual e soluções ao conflito, efetividade da execução judicial, competência, gestão de processos e governança judiciária. A íntegra da plenária de discussões e a votação de enunciados estão disponíveis no canal da SMAF no YouTube. A PUC do Rio Grande do Sul e Porto Alegre recebeu a 37ª edição do Fórum Liberdade e Democracia. Os detalhes com o repórter Mauro Percoiser. O objetivo do Fórum da Liberdade é realizar reflexões sobre as questões democráticas que o mundo atual está vivenciando. Segundo o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, é um momento importante mostrar que a liberdade de expressão é uma das maneiras de garantir a construção e desenvolver a evolução da sociedade. Qual é a medula do Estado Democrático de Direito? A liberdade de expressão. A liberdade de informação dos veículos de comunicação. Essa é a medula. A exceção corre a conta da ofensa à honra da pessoa. Aí o ofendido tem ação a ser ajuizada. A priori não se tem como regulamentar, principalmente no âmbito do judiciário, com a palavra os deputados federais e senadores. Essa matéria, a inverdade, ela deve ser combatida pela verdade. O Fórum da Liberdade é considerado o maior palco de discussões sobre assuntos da atualidade. Desde 1988, o Instituto de Estudos Empresariais tem se debruçado no debate sobre o indivíduo, a lei, a propriedade e os direitos fundamentais. O Fórum da Liberdade é um evento tradicional já, onde abre portas para nós termos uma visão acerca do desenvolvimento social, do desenvolvimento do país. E é importante que o Poder Judiciário esteja presente e próximo de todos esses eventos, seja de que tipo de entendimento for, porque o confronto das ideias, a dialética, a tese e a antítese é que produz as possibilidades e as ferramentas para as tomadas de decisões. O fórum deste ano propõe discutir os problemas atuais enfrentados no Brasil e no mundo. O tema deste ano, Admirável Mundo Livre, surgiu a partir da inspiração na obra de Aldous Huxley, publicada em 1932, Admirável Mundo Novo, que traz um planeta sem liberdade para os cidadãos, para levarem a vida como entenderem o que seria melhor para eles. Para o senador Hamilton Mourão, o país está polarizado e os debates do fórum podem apontar caminhos para definir o rumo e direções a serem seguidos. A realidade é que há uma disputa, entre duas visões de mundo. O mundo cresceu, a economia cresceu, muitas pessoas não foram atingidas. Isso gera raiva, gera ansiedade. E aí, nessa hora, a gente precisa de líder
não é, que seja firme, não é, que saiba discernir aquilo que pode e aquilo que não pode. Não é, e eu acho que os debates que vão acontecer aqui serão importantes para a gente enxergar isso. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Na sequência, você assiste ao programa Direitos Sem Fronteiras, que vai falar sobre o colapso Haiti. E na Rádio Justiça, fique com a Voz do Brasil. Uma ótima noite para você. Até amanhã.